Ouça bem o que Jesus diz. Tenham cuidado, porém, com os falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eu quero que você perceba nessa noite, nesse momento, que Jesus, ele nos manda aqui tomar cuidado. Quando a gente manda uma pessoa tomar cuidado, é porque a gente percebe que é um perigo, que é um precipício, que é um abismo. Cada vez que você chama seu filho, sua filha, alguém, e diz a essa pessoa: fulano, tome cuidado, preste atenção, é porque aquela pessoa pode se envolver em um acidente, aquela pessoa pode se dar mal, como a gente diz. O Senhor Jesus, ele chama a nossa atenção dizendo isso. Tomem cuidado, porém, com os falsos profetas. Jesus está ensinando aqui, em um momento com a multidão, com os discípulos, a maneira como eles deveriam se comportar, ensinando como eles deveriam viver, o que eles deveriam fazer, que não deveriam julgar, que deveriam fazer orações a Deus, que tivesse que entrar pela porta estreita e não pela porta larga, ou seja, você gosta de permissividade, você gosta de coisas fáceis. Jesus diz: entrai pela porta estreita. Enquanto Jesus está falando isso, ele chama a atenção agora dos seus discípulos para dizer: mas tem uma coisa que eu quero que vocês tomem cuidado. Vocês devem tomar cuidado com os falsos profetas. Porque haviam verdadeiros profetas, como há até hoje muitos profetas verdadeiros. Quais são os verdadeiros profetas? Aqueles que pregam a palavra de Deus, mas que não apenas pregam, não apenas falam, mas eles vivem aquilo que eles falam. Porque você não conhece, por exemplo, um pastor, um padre, você não conhece a missão sacerdotal dessa pessoa na frente do altar da igreja. Você não conhece. Se você for à igreja, a Igreja Família de Deus do Mandacaru, aí você vai me ver lá, ou vai ver a pastora, uma das pastoras, os nossos pastores. Você vai ver um de nós lá na frente pregando. Mas lá na frente a gente parece um anjo. Lá na frente a gente está assim, introspectivo. As pessoas todas estão olhando para nós ali. Mas a grande questão é como nós somos nos bastidores. Porque o verdadeiro e o falso, eles não são tão diferentes aparentemente. Pode observar. Pegue um aparelho de som, como a gente fala, made in Brasil, um aparelho que foi registrado, bonitinho, 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 e pegue um outro, aquele que é de contrabando, e você coloca um perto do outro para você ver. Às vezes o que é do contrabando, ele brilha até mais. O que é do contrabando, às vezes, ele parece até mais bonito. Só que quando ele dá defeito, o que é que você faz? Você leva num técnico, e quando ele abre, nas placas não tem as referências dos transistores, dos capacitores, não tem do transformador. Por que não tem? Porque foi algo pirateado, foi algo que foi produto de um contrabando. Existem muitas pessoas contrabandeadas pelo inferno vivendo aqui na terra. E não é contrabandeada no sentido biológico. Pessoas que se deixam contrabandear simplesmente por causa de quê, pastor? Por causa dos seus interesses. Se deixam contrabandear, por quê, pastor? Porque elas querem obter vantagens indevidas. E quantas são as pessoas que pregam a palavra de Deus, mas na verdade elas têm interesses escusos. Tem outros tipos de interesse que não é verdadeiramente o interesse de ganhar as pessoas, de levar as pessoas até Jesus. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que tem o interesse de levar as pessoas apenas para si,
de chamar a atenção apenas para si, para sua denominação, para o lugar onde ela está, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. É um falso profeta. Porque um verdadeiro profeta, ele jamais quer trazer as pessoas a si. Ele leva as pessoas a Deus. As pessoas estarem perto dele é uma consequência. Estarem perto dela é uma consequência. Um verdadeiro profeta, ele leva a pessoa àquele Deus que lhe mandou profetizar. Um verdadeiro profeta entende que as suas palavras não são suas. As palavras da sua boca foram vindas de Deus. Nós precisamos entender isso. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, o que significa. Jesus chama a nossa atenção e diz: tenham cuidado, porém, dos falsos. Aí Jesus diz a maneira como eles se camuflam, a maneira como eles são travestidos. O Senhor Jesus diz assim: eles vêm até vós vestidos como ovelhas. Como é que você vai discernir se uma ovelha é um lobo? Se ela estiver toda vestida. Elas têm o mesmo tamanho. Eles têm praticamente o mesmo tamanho. Eles andam sobre 4 patas. Eles têm, sabe, gente, toda aquela parte aerodinâmica chamada, a estrutura do corpo é a mesma. Então, se você pegar e colocar uma pele por cima do lobo, quem vê aquele lobo pensa que é uma ovelha. Porque ele está travestido, porque ele está vestido com uma roupa que, na verdade, não diz a sua essência. Existem muitas pessoas falsas que estão vivendo fora de casa, que estão vivendo pregando a palavra de Deus, mas na verdade nunca foram chamados por Deus. Eles simplesmente têm um outro tipo de interesse. Eu vou pregar a palavra de Deus porque eu quero que as pessoas me aplaudam. Eu vou pregar a palavra de Deus porque eu quero ter um negócio. Eu vou abrir uma igreja como se fosse um negócio. Gente, igreja não é negócio. Igreja é a casa de Deus. Deus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Porque eu vou estudar para ser pastor. Ninguém estuda para ser pastor. Você estuda para ser teólogo. Eu estudei para ser teólogo. Agora, pastor, eu fui chamado quando eu tinha 15 anos de idade. Porque para ser pastor não precisa estudar teologia. Precisa ver a sarça arder. Para ser pastor, precisa ouvir a voz de Deus dizendo: tira as sandálias dos teus pés e chegue para cá que a terra é santa. Então, no momento em que você vê a sarça arder, que você tem uma experiência com Deus e Deus te chama, você passa a ser um profeta. Agora, para você ser um verdadeiro profeta, você não pode deixar que nada venha tomar o rumo do seu coração aqui nessa terra. Nem a vaidade, nem os elogios das pessoas. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, gente.